Este é mais um vídeo da série Economia baseada em recursos, que é um modelo de alternativa de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. Uma dúvida comum que muitos têm ao ouvir falar da EBR é a seguinte: se a gente pôr um fim ao uso do dinheiro e distribuir produtos de graça, vai ter gente que vai pegar mais produto do que outros e muitas pessoas vão ficar sem. E esta afirmação está correta no sistema atual, mas não é EBR não. E eu vou dar alguns exemplos disso. Por exemplo, no sistema econômico atual com o dinheiro, se fizermos uma experiência de uma pessoa ir com uma caixa cheia de celulares novos, dos mais modernos que existem, e ir para o meio da Times Square em Nova York, com um alto-falante e anunciar: venham pegar celulares de graça. Não é preciso muita imaginação para imaginar o que iria acontecer, pois seria uma multidão de pessoas que iria se aglomerar em cima dessa pessoa para pegar os celulares e com certeza iria ter gente pegando mais celulares do que outras e teria tumulto e em poucos minutos acabaria os celulares e com certeza muita gente também que foi pegar iria ficar sem. A mesma coisa iria acontecer se fizermos a mesma experiência na Praça da Sé, em São Paulo, ou na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, ou em qualquer outra cidade, capital de algum estado no Brasil. Se alguém com um alto-falante e uma caixa cheia de celular dizer para as pessoas pegarem de graça, vai ter aglomeração de pessoas e é possível que derrubem essa pessoa que está anunciando e no fim é possível que não sobre nem a caixa e o resultado final também será pessoas pegando mais do que as outras e da mesma forma que nos Estados Unidos os celulares acabem com gente ficando sem. Só que se fizermos a mesma experiência em alguns países nórdicos, como numa cidade da Noruega ou na Finlândia, será que é a mesma coisa, o mesmo tumulto e aglomeração iria acontecer? Eu acredito que não. Acho até que em algumas cidades é capaz de fazerem fila e cada pessoa pegar um celular, ou dois no máximo, quem sabe. E acredito nisso, porque nesses países existe outra cultura, onde a população não é tão consumista como no Brasil ou nos Estados Unidos. E além da qualidade na educação de sua população, que preza pela honestidade, eles possuem qualidade de vida e a maioria tem poder aquisitivo para comprar um celular. Sendo assim, não acredito que iriam fazer a mesma coisa, se matar para pegar um celular. Mas ainda assim, é possível que em pouco tempo os celulares acabem e poderia ter gente pegando mais do que outras. Porém, acredito que numa escala menor e bem mais moderada que nos outros exemplos. O que estou querendo dizer com isso é que uma mistura de aumento do nível da educação e independência financeira transforma o comportamento das pessoas, e um dos princípios da EBR propõe exatamente isso: aumento na qualidade da educação e uma independência financeira plena, com o fim do uso do dinheiro. Porém, ainda assim, permanece a questão: se a gente pôr um fim ao uso do dinheiro e distribuir produtos de graça, será que numa EBR realmente teria gente mais pegando mais produtos do que outras e muitas pessoas iriam ficar sem? Antes de responder essa questão, vamos analisar o comportamento das pessoas nas cidades do Brasil e Estados Unidos, que nesta tese teriam um comportamento, entre aspas, meio irracional. Um dos fatores para essa motivação aparentemente irracional seria as pessoas agirem dessa forma, porque nessas cidades e países existe um grande estímulo ao consumo através da publicidade e propaganda em todos os meios de comunicação. Outro fator é que entre essas pessoas que pegariam muitos celulares, elas fariam isso com a intenção de ficar com alguns para si e para dar a outros para algumas pessoas que gostam e venderiam outros. Assim, elas poderiam conseguir dinheiro com a venda e teriam vantagens para comprar outras coisas. E por fim, as pessoas não saberiam quando iriam ter uma nova oportunidade de pegar celulares de graça. Então, por isso, não iriam querer perder aquela oportunidade, que poderia ser única. E isso explica o comportamento afoito e a ânsia de pegar um aparelho. E assim, muitos fariam de tudo para pegar, até empurrar outras pessoas para conseguir aquele objeto tão desejado por muitos hoje em dia. E eu poderia citar outros fatores motivacionais para esse comportamento, mas acredito que esses sejam os principais, porém não seriam válidos numa EBR. O primeiro fator inválido no EBR é que as pessoas não iriam ser estimuladas ao consumismo ou às compras, que deixariam de existir, já que todos os meios de comunicação serviriam apenas para comunicar e informar as pessoas, e não para estimular o consumo, que perderia o sentido de hoje. O segundo fator lógico
e que não seria válido no EBR é que não existiria poder de revenda, já que não existiria vendas. Então não faria sentido uma pessoa pegar um monte de celulares para vender e obter vantagens, porque não teria para quem vender. O terceiro, e que é ao contrário da incerteza e afobação de querer pegar um celular sem saber quando teria uma nova oportunidade de pegar outro aparelho de graça, é que no EBR as pessoas teriam a certeza que poderiam pegar outro assim que precisasse de um. E se pegassem mais de um para deixar em casa, só estariam mudando de lugar. E além do incômodo de ter um monte de aparelhos em casa ou no bolso, isso não faria sentido, sendo que uma pessoa só consegue utilizar todas as funções do seu aparelho, uma função de cada vez. E o mesmo exemplo vale para produtos alimentícios, com um agravante. Se uma pessoa pega um monte de alimentos, tirando de um ambiente adequado, sem necessidade, algum desses alimentos iriam vencer antes da pessoa conseguir consumir tudo. Então, não faria sentido pegar um monte de produtos, sejam eles de qualquer tipo de aparelho fosse, ou produtos de alimentícios, já que as pessoas não teriam condições de consumir tudo de uma vez. Então a própria lógica do novo sistema proposto faria com que as pessoas consumirem de uma forma mais moderada e mais racional, e não faria sentido as pessoas pegarem mais produtos do que elas podem consumir. Conclusão: educação de qualidade para todas as pessoas, mas uma mudança cultural, pela própria lógica do novo sistema proposto, junto com o fato de que no EBR todas as pessoas teriam de forma plena uma independência financeira, livres do dinheiro, com essas necessidades, com todas as suas necessidades garantidas, tudo isso faria com que as pessoas agiriam de uma forma mais civilizada e racional ao pegarem aquilo que precisam, sem nenhuma necessidade de etiqueta de preço, seja em qual produto for. Mas é claro que nada disso impede que exista e deve sim existir um mecanismo de controle de entrada e saída de produtos de um centro de distribuição de produtos, seja ele qual produto for. Por exemplo, como eu disse no vídeo de tema Economia baseada em recursos e o fim do dinheiro, a produção de um produto seria realizada de acordo com a demanda da população, através de um mecanismo de sistema de comunicação direta entre a população consumidora e as fábricas que produzem. Então, se uma pessoa demandar a produção de um aparelho de casa, isso pode gerar um número de identificação / solicitação, que pode ser utilizado na hora da pessoa retirar o aparelho no centro de distribuição. Então, ela digitaria o código da sua identificação e retiraria o aparelho. Assim, ela poderia retirar apenas um modelo daquele que ela solicitou. Além disso, ser possível, apenas com uma simples digitação, isso poderia ser modificado para um sistema de impressão digital ou reconhecimento de leitor óptico por reconhecimento da íris. Tudo isso para aumentar a segurança, evitando assim que outra pessoa retire o seu aparelho. Este é só um exemplo de um controle seguro que limitaria a liberação de um determinado produto que pode ser restrito, um por pessoa, ou dois por pessoa, ou três, enfim, de acordo com o que foi estabelecido dentro de um conceito racional, sustentável, ecológico e econômico. Só uma observação: se uma pessoa demandar um produto de casa, não necessariamente que todos os produtos ela teria que esperar a fabricação do produto para só retirar no centro de distribuição, pois de sua casa ela pode apenas demandar o modelo de sua escolha e um aparelho pronto ou similar já pode estar na prateleira para retirada, assim como deve existir alguns produtos de reserva em estoque. Assim, ninguém precisa ficar esperando a fabricação, basta ir no local e pegar. A informação do pedido demandado serve para a fábrica já produzir outro, que vai para o estoque e depois vai para como se fosse o final de uma fila, que no futuro vai substituir aquele que foi retirado pelo solicitante. Assim, não existiria a necessidade de espera e nem o risco de uma outra pessoa precisar, pegar e faltar. Ou seja, toda a informação de demanda solicitada vai para um sistema de computador da fábrica, que só produz de acordo com a demanda. Se caso diminuir a demanda, a fábrica produz menos, pois o sistema sabe que existem produtos no estoque para serem distribuídos. E se não existir demanda, a fábrica não produz. E apenas ficam disponíveis os expostos no centro de distribuição e os guardados no estoque. Observação: é preciso deixar claro que este é só um exemplo. Pode existir produtos que a lógica de produção e estoque seja diferente e não exista estoque dependendo do produto. O exemplo que citei serve apenas de ilustração, mas pode ser aplicado sim, perfeitamente, da mesma forma que o exemplo em diferentes tipos de produtos.
Toda a demanda de solicitação poderia ser feito tanto de casa, ou de um totem na rua, ou diretamente no local de distribuição. O importante seria alimentar o sistema de computadores das fábricas para que elas saibam quanto produzir, para que no futuro, de acordo com as informações que ela tenha, ela produza uma quantia adequada. E assim, ela não produziria nem mais, nem menos do que uma determinada população costuma demandar. Tudo isso é muito mais econômico que no sistema atual e é perfeitamente possível, e o mesmo exemplo serve para diferentes tipos de produtos. Então, todo o processo de fabricação, produção e retirada de produtos pelo consumidor seria de forma inteligente, racional e civilizada, sem nenhuma necessidade de envolver dinheiro no meio, como no sistema atual. E na próxima parte do vídeo eu falo mais sobre isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.